Bem-vindos, bem-vindas para mais um estudo das Escrituras. Hoje nós vamos tratar sobre o último bloco de Gênesis do Velho Testamento. Então nós vamos ver exatamente o momento em que José está no Egito e aquele bloco emocionante do encontro de José com seus irmãos. Mas antes eu quero passar um panorama histórico da situação em que se encontrava naquela época. Em termos de história, a gente pode se localizar mais ou menos entre 1400 anos antes de Cristo. José está no Egito. Se formos pesquisar em termos de como era o Egito naquela época, uma coisa interessante que dá para sinalizar é que os Iquisos tinham tomado o Egito mais ou menos nesse período e que os Iquisos são um povo que são semíticos, ou seja, falam uma língua semítica, vêm como descendentes de Sem e possivelmente falam esse hebraico ou arcaico que José também conhecia na sua linguagem. Então, isso é uma das possibilidades que os estudiosos colocam que fez com que José tivesse essa articulação quando chega ali para falar com o faraó e assume até a segunda posição do Egito, né? Mas o Egito, ele era uma potência para aquela época. Se a gente considerar como eram os países, que não falavam de países, eram regiões, né, da Mesopotâmia, do Levante, ele era uma potência. Estaria para como os Estados Unidos hoje. O sonho é para os Estados Unidos, o sonho seria ir para o Egito. E os povos tinham esse interesse porque eles tinham alta tecnologia para a época, muito conhecimento, e o Nilo, que era chamado de um celeiro do mundo, né? As águas do Nilo banhavam a região de tal forma que tudo que eles plantavam tinham as melhores colheitas, se a gente comparar com Canaã, que era uma região desértica. E que Canaã que contava com essa situação hídrica apenas com o Rio Jordão. Então, quando José chega no Egito com 17 anos, e a gente já viu isso no outro bloco, ele vai morar com Potifar e fica um período de 13 anos entre ele estando na casa de Potifar até que acontece aquela situação com a esposa do Potifar e ele então é preso. 13 anos mais ou menos ocorre essa situação. E quando ele é preso, e a gente já viu isso nas escrituras, ele conhece o copeiro e o padeiro que tem os sonhos e ele revela os sonhos e que mais tarde se lembram dele e falam para o faraó. Então, esse é o contexto. A gente vai chegar nessa situação. E no capítulo 42 de Gênesis, nós vamos ver os irmãos de José entrando no Egito. Temos que ter esse cenário em mente. O Egito sendo uma potência, muitas nações ou povos, tribos, vou dizer assim, queriam ir para o Egito, estavam numa situação em que todas as regiões estavam sofrendo com fome, com seca, e que José, através do sonho do faraó, se antecipa e faz com que os 7 anos de vacas gordas, os 7 anos em que estavam tudo indo bem, ele fizesse um armazenamento gigante, que nós vamos falar isso no decorrer dos capítulos aqui, com mais vagar. Só que já havia se passado 22 anos em que José foi preso, ou levado para o Egito. E os irmãos dele nunca soube notícias nenhuma. Eu fico imaginando que nem teria como, né? Eu fico, na verdade, tentando imaginar como é que era para José, nesses 22 anos, entra os irmãos dele e diz, estamos aqui para comprar grãos. Quando eles chegam, isso já tinha se passado 7 anos de armazenamento que José preparou, mais 2 de fome. Então já estava no 2º ano de fome, onde o povo vinha trocar tudo que eles tinham, seu dinheiro, pela comida. E é assim que começa, então, esse bloco de escritura. Vamos fazer um resumo do bloco, então. Em Gênesis 42 a 45, eu vou chamar de auditoria do arrependimento. Por que isso? Porque é aqui que José vai fazer os testes com seus irmãos para ver se eles estão realmente arrependidos do que fizeram
na época em que venderam ele aos ismaelitas. E aí os capítulos 46 e 47 é a chegada do povo de Israel no Egito, que vão até José para comprar os grãos. 48 a 50 são os capítulos finais de Gênesis. A gente pode chamar assim, são os modelos mais poéticos. O capítulo, principalmente 49, é um modelo poético da linguagem arcaica. E daí vem então as bênçãos patriarcais de Jacó, e então o passamento, ou Jacó falece e José também vem a falecer. E são os últimos capítulos deste bloco. Então, vamos começar ali em Gênesis 42, versículo 6, onde ele fala assim: José, pois era o governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José foram e inclinaram-se a ele com a face na terra. O que isso lembra a vocês? Talvez a gente voltasse lá e que discutíamos que José era o sonhador mor. Era o sonho de José, certo? Era exatamente isso que José tinha visto em seu sonho. Eu fico imaginando que esses 22 anos de José no Egito, ele esperava por esse cumprimento dessa parte. Sinceramente, eu acho que ele nunca tentou voltar para casa, porque ele estava esperando isso acontecer. De alguma forma, talvez pressentia que assim seria esse encontro. Se a gente for ver lá no versículo 9, ele fala assim: então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado com eles. Só que o que acontece? Quando eles entram para falar com José, eles estão falando com o segundo no comando do Egito. Ele era como secretário da agricultura, ou tesoureiro do Egito. Ele era um ministro, primeiro-ministro, ele tinha uma posição muito importante. E claro que eles vão se inclinar diante dele, né? Só que José, percebendo que é seus irmãos, ele usa de intérpretes para dizer o que, fazer de conta que ele não está entendendo a linguagem deles, e isso é um ardil dele, porque ao tempo todo ele está analisando seus irmãos. Aqui começa então a auditoria do arrependimento, e José lança para eles: vocês são espias? Fala a verdade, vocês vieram aqui espionar o Egito? E eles não reconhecem José, porque a pessoa que está diante deles, primeiro, não se veste nem se arruma como um hebreu. Naquela época, os egípcios raspavam o cabelo e a barba, porque era um sinal de pouca higiene, de falta de limpeza. Eles consideravam isso dos hebreus. Vinham com um certo preconceito. Então, até eles têm aquelas barbas falsas que a gente vê nas imagens, e possivelmente sem nenhum cabelo, com os adornos que os egípcios usavam. Então estava lá aquele homem um pouco distante, um intérprete no meio, tentando conciliar esse diálogo. E ele então começa a lançar o seu primeiro teste, que a gente vai chamar aqui dessa auditoria. Nisto sereis postos à prova. Veja, versículos 18 a 20, ainda do 42. Quando ele diz que eles eram espias, eles tentam se explicar e falam: não, nós temos irmãos, nós somos 12 irmãos, na realidade eles dizem, somos filho de um homem de Canaã, e que o mais novo ficou com ele, inclusive, porque um deles já não existe mais. Eles dão uma explicação assim. Aí José diz: isso é verdade? Isso que estão dizendo, que não sois espias? Então me dê uma prova, vai lá e busca seu irmão mais novo. Tudo começa assim. Na verdade, o primeiro teste é esse, né? Se eles abririam mão do seu irmão mais novo. Lembrando que seu irmão mais novo era Benjamim, filho de Raquel. Se a gente lembrar as 12 tribos lá, vamos ver que Jacó e Raquel tiveram só 2 filhos, que é José e Benjamim, o mais jovem. Então, aí o que acontece? Eles começam a falar entre eles, e José diz assim: vocês não querem fazer assim, então vão presos. Eles ficam presos durante 3 dias. De propósito, fica lá meio que torturando eles, né? E depois de 3 dias na prisão, diz versículo 17, no 18 ele fala: fazei isso e viverei, porque eu temo a Deus. Se sois homens honestos, que fique um de vossos irmãos na casa de vossa prisão.
E de vós, levai mantimento para a fome de vossas casas. Então ele faz essa proposta, então que um deles fique como refém, como se fosse uma prova de que eles não eram espias. Só que ele toma esse irmão como refém para que eles tragam Benjamim em troca dele. Na verdade, não em troca, mas como prova de que eles não são espias. E daí no versículo 21, eles começam a conversar entre eles, acreditando que José não estava entendendo o que eles estavam falando. Se a gente vê ali o versículo 21, fala assim: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma. Eu fico imaginando quanto José rogou para eles, pediu, chorou, implorou, gritou que não fosse levado. Talvez dizendo: por que isso? Que injustiça! Como pode fazer isso comigo? Eles tinham isso gravado na sua alma. E José percebe isso, né? Ouvindo tudo e fingindo que não estava ouvindo. Então, no versículo 24, diz assim que ele se retira quando ele vê essa angústia deles e chora. Eu acho que é a primeira vez, se eu não me engano, que vai dizer que ele chorou, porque José vai chorar muitas vezes. Isso mostra que ele era sentido com essa situação. Deve ter chorado muitas vezes depois de ele ter sido levado, com certeza, né? Mas isso ele tinha 17 anos, agora ele era um homem de 30 anos, né? Na verdade, até mais. Ele foi chamado quando ele tinha 30 anos pelo faraó. Depois de 7 anos de tempos bons e 2 anos de fome, ele já tem 39 anos aqui. Ele deve ter sofrido muito com essa situação de muita angústia. Então ele disse que ele chora e volta até eles e toma Simeão dentro deles. Então ele escolhe Simeão para ficar como esse irmão que vai ficar até que eles voltem. Esse é o primeiro teste dessa auditoria do arrependimento. Se a gente for seguindo a narrativa da história, e isso é muito lindo nesses capítulos últimos de Gênesis, porque parece até uma novela, né? A gente vai seguindo, eles vão narrando, né? Moisés vai narrando cena a cena do que aconteceu com José. Fala que José ordena que eles peguem o dinheiro deles que eles haviam trazido para comprar os grãos, recoloquem suas bolsas. Então eles enchem suas bolsas de alimento e por cima coloca o dinheiro. Porque José o tempo todo está tentando entender se todo aquele tempo, esses 22 anos, os seus irmãos realmente se arrependeram do que fizeram. A gente pode chamar isso do teste 2 de José. Que seria, até ele tem um versículo que ele fala assim, quando os irmãos, na metade do caminho, imagina eles voltando, e isso é interessante porque se a gente pegar a distância onde Jacó habitava em Canaã, até possivelmente onde José estava, eu fiz uma pesquisa, existe um lugar chamado Gósen, onde eles vão habitar depois, onde José vai instalar sua família. Desse lugar de Gósen até Betuel, mais ou menos, onde Jacó deveria estar habitando, é por volta de 400 quilômetros. Só que isso feito numa caravana pode levar até 3 semanas, se for criança, mulher e juntos. Então, imaginando que eram só os irmãos, eles levaram pelo menos 2 semanas para fazer essa jornada. E no meio dessa jornada, eles descobrem o dinheiro. Quando eles descobrem, ele fala, que isso que Deus nos fez? Porque eles descobrem o dinheiro. Esse versículo é muito legal. Então vamos ver lá o versículo 25, que acontece que José manda colocar o dinheiro, que eu acabei de dizer, cada um no seu saco. E então, versículo 27 e 28 é quando eles encontram o dinheiro, que diz assim, abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento, na estalagem viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca de seu saco, e disse a seus irmãos, foi devolvido o meu dinheiro.
E ele aqui no meu saco, só que cada um deles receberam esse dinheiro de volta lá no saco deles. Então, lhe desfaleceu o coração. E pasmavam, dizendo um para o outro, que é isso que Deus nos fez? Era um teste muito caspicioso de José. Quando eles chegam até Jacó, e Jacó deveria estar muito ansioso, preocupado com seus filhos, eles vão contando aos poucos antes de dizer que Simeão tinha ficado para trás. Ele fala, olha, nós chegamos lá, tinha um chefe, eles até usam o nome, deixa eu ver se eu acho aqui nas escrituras, como ele fala, ele fala, o homem, o senhor da terra, falou conosco asperamente. Eles começam contando isso. E ele fala, mas a gente contou, nós somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um que não existe mais e um mais novo que está com ele na terra de Canaã. E eles vão contando aos poucos, eu imagino José ouvindo, e daqui a pouco ele diz assim, e ele disse, trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias. Quando ele diz isso, José fica estarrecido. E tem uma escritura que está ali no versículo 36, que ele fala assim, vós me desfilhastes, José não existe mais, e Simeão não existe mais. Quando ele fala, vós me desfilhastes, para ele, José tinha sido morto por feras, lembram? Eles rasgam a túnica de José, levam um pedaço para ele, banham com sangue, e na mente de Jacó, José nem chegou a ir com seus irmãos, foi morto antes. Aqui, quando ele fala desfilhaste, ele está falando de Simeão. E Simeão não existe mais, versículo 36. Agora levareis Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Ele fica muito sentido com isso e ele se recusa a deixar que Benjamim vá com seus irmãos. Só que o tempo todo eles estão dizendo, olha, o Senhor da terra, que era José, disse que se não levássemos o nosso irmão mais novo, não teria como mais voltarmos até a terra de Egito ou fazer qualquer tipo de compra nessa fase. Então, a gente vai continuar ali no capítulo 43, e nós vamos ver uma reviravolta aqui, nessa auditoria do arrependimento. Como Jacó estava assim, resoluto em não permitir que Benjamim fosse, e aquele alimento que eles levam começaram a acabar, Judá se coloca como em oferta em ficar no lugar de Simeão e levar o Benjamim são e salvo. Ele promete para o seu pai de que nada aconteceria, que ele seria responsável. Olha o versículo 9 do 43. Ele fala assim, eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, e se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de um crime contigo para sempre. Não é interessante? Porque quando eles jogam na cova José, quem tem a ideia de vender José é Judá. Nessa situação, Rúben não está na cena. Rúben só queria dar um susto ali no José, deixar ele na cova, depois tirado ele e levado para casa. Mas Judá pensa, por que não ganhamos alguma coisa com isso? E vendem José por 20 moedas de prata, que a gente já conversou que era o valor de um escravo para aquela época, ou ainda numa linguagem mesopotâmia, dizia preço de banana, era pouco dinheiro para um valor assim, até uma desconsideração com José nesse sentido. E ele então, Judá, diz, para que nossos pequeninos e a nossa família não morra de fome, eu vou fazer isso, eu tomo essa responsabilidade. E eles tomam mais dinheiro, Jacó diz, então pega aqui, leva mais dinheiro e leva mais uma porção de coisa, tá? Isso está no versículo 12. Tomai dinheiro dobrado, além do que eles já tinham colocado no saco, leva esse dinheiro de volta.
e todo tipo de bálsamo, mel, especiaria, mirra, nozes de pistácia, não conheço isso, deve ser gostoso, e amêndoas. E eles levam isso como oferenda para José para agradar o chefe daquela terra, o senhor daquela terra. E eles voltam, né? Aí nós vamos ter uma cena interessante aqui. Quando eles voltam e José fica sabendo que eles estão ali, José vê com eles Benjamim e o reconhece. Então ele chega no seu servo e pede que prepare um banquete. Versículo 33. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura. Ou seja, eles montaram uma mesa e colocaram por ordem de irmãos, o menor segundo a sua minoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. Então, eles colocaram uma ordem: Rúben, Simeão, Levi, Judá e assim por diante, numa grande mesa, e eles ficavam assim, nossa, como eles sabem, né, disso. E estava lá sentado também Benjamim. E apresentou-se as porções, aqui o versículo 34, que estavam diante deles, porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a porção deles todos. E beberam e se regalaram com ele. Tem uma coisa interessante aqui, que quando eles preparam essa grande mesa, a mandado de José, diz que os egípcios se retiraram para comer em outro ambiente e José em outro. José não senta com eles, porque na época os egípcios tinham esse preconceito com os hebreus e não comiam juntos. Era uma interessante rivalidade assim de poder e de casta, né? De uma nação mais poderosa diante de uma menor. Isso acontece nesse banquete. No desenrolar da história, ainda no capítulo 43, vamos ver o versículo 30. No versículo 30, quando José vê Benjamim, diz assim: José apressou-se, porque suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Ó, acho que é a segunda vez que a gente vai ver isso. E daí ele se lavou o rosto, saiu e se conteve, e então come com eles naquilo que eu já havia narrado agora há pouco. Versículo 34, a gente já comentou que Benjamim ganha 5 vezes mais comida do que todos. Agora vamos então para o capítulo 44. Este seria o teste decisivo de José. Seria o teste final. Afinal, será que seus irmãos estavam realmente arrependidos? E esse é o teste do copo de prata. Vamos dar uma olhada nisso no 44, versículo 1 e 2. No versículo 1 e 2, José dá a ordem ao que estava sobre a sua casa, que era o seu mordomo, o chefe da sua casa, que enchesse de mantimento os sacos dos homens, seus irmãos, o quanto eles pudessem levar. Então, eles deu muita coisa para eles. E põe dinheiro de cada um na boca do seu saco. Devolve o dinheiro de novo. E o meu copo, versículo 2, o copo de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra que José tinha dito. Esse seria o teste decisivo de José. Eu acho que José já sentia que seus irmãos estavam mudados, mas ele queria ter certeza. Ele queria saber como eles reagiriam se ele detivesse Benjamim, não deixasse Benjamim ir a seu pai. E isso vai ser um ponto de virada aqui em toda essa história. Versículo 4. Vamos dar uma olhada no versículo 4 e 5. Fala assim: saindo eles da cidade e não se havendo ainda distanciado muito, né? Imagino isso, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-lhes, lhe dirá: por que me pagaste mal por bem?
Como que fazem isso comigo? Eu que chamei vocês aqui na minha casa, dei de comer a vocês, dei o trigo que precisavam. Pega e roubam o meu copo de prata. Ele faz um drama assim, né? E aí versículo 5. Não é este o copo em que bebe meu senhor? Esse copo estava na mochila. Não sei se eu posso chamar na mochila, no saco, né, de Benjamim. Não é este o copo do meu senhor? Em que ele, de fato, adivinha? Fizeste mal no que fizeste. Isso é interessante. Esse copo não era só uma taça qualquer onde José bebia. Era o copo de prata. Ele especifica isso. E ele coloca uma outra característica, era o copo de adivinhação. A gente precisa voltar para uma época em que os objetos, não só naquela época, a gente vai ver isso na restauração através de Joseph também, usando de objetos para ter revelação. Assim como Joseph usava das pedras de revelação, o Urim Tumim, Abraão também usava o Urim Tumim, as pedras, José usava esse copo de prata. Eu não sei, tentei pesquisar bastante sobre o assunto, não tem nada assim dentro das escrituras dizendo exatamente o que está querendo dizer isso, mas posso imaginar como José tinha a visão, né? Ele era dotado disso, talvez usasse desse instrumento também para conhecer mais. Porque até ele fala assim, mais tarde, depois, não sabia vós que eu poderia saber tudo, né? Que eu iria ver o que estaria acontecendo por conta dessa copo de adivinhação? Muito bem. Aí, estamos já no capítulo 45, versículos de 1 a 4. Quero dizer que quando isso acontece, né, eles voltam, trazem os dinheiros que está na boca do saco, e eles voltam todos juntos até José. E José diz, como que pode ter feito isso? Ali, ó, isso que eu disse no versículo 15. Não sabeis vós que tal homem como eu pode muito bem adivinhar? Ou seja, eu já sabia que vocês iriam fazer isso? Eu vi em visão que vocês fariam isso? E daí eles falam, mas Senhor, o que diremos agora? O que faremos? O que nos justificaremos? Aí ele fala assim, não quero que faça nada com vocês, eu só quero a pessoa onde foi achado o copo. Quem era? Benjamim. Aí ele fala assim, como nós, tendo um pai já velho, já de idade, na sua velhice, deixar o nosso irmão mais novo, já que ele já tem um irmão que já morreu, né? E ele ficou sem sua mãe e seu pai que o ama. Então, na verdade, eles vão construindo tentando convencer José de que não fizesse isso. E eles falam, se eu não levar o nosso irmão mais novo, a gente vai olhando ali os versículos, meu pai vai morrer, com certeza. Nós não podemos descer se nosso irmão menor não for conosco. Eles dizem isso ali no versículo 26. Muito bem. O que vai acontecer agora é que José finalmente vai se revelar a seus irmãos. Vamos verificar aqui os versículos 1 a 4, onde ele vai se revelar. E então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele e clamou, fazeis sair da minha presença todos os homens. Todos saíram do recinto, saiam todos, parece aquela decreta assim que às vezes os reis fazem, né? E ninguém ficou com ele. E quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ou seja, ele estava só os irmãos e ele em cena. E levantou a sua voz com choro, terceira vez, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E lhes disse José a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados. Imagina uma boca caída diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, achegai-vos a mim. E chegaram-se,
Então disse a ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então José, como eu já disse no início, dá a entender que ele já tinha um conhecimento de que aquilo era necessário. De que algum jeito, aquele sonho que ele teve, em que seus irmãos inclinavam diante dele, iria acontecer. E aconteceria para o bem de todos. José é como o Salvador, o protótipo do Salvador aqui para o povo de Israel. Porque como o Senhor perderia o povo dele pela fome, se não tivesse um escape? Como todas as suas promessas poderiam ser cumpridas se eles morressem todos de fome, apenas José ficasse lá no Egito? Não faria sentido a promessa que o Senhor faz a Abraão, a aliança, o convênio. Então José tinha essa visão e sabia que o Senhor fez tudo isso acontecer para que ele estivesse ali naquele momento. Mas sabe, irmãos, o que mais podemos olhar para essa história, essa narrativa que é linda, é de que José, que foi humilhado, que foi rejeitado, estava agora pronto a perdoar aquelas pessoas que fizeram isso com ele. E eu gostaria de convidá-los a refletir sobre isso. Quantas vezes o Senhor faz mudança em suas vidas ou em nossas vidas e que não conseguimos entender o porquê que aquilo está acontecendo naquele momento? E o Senhor faz com que aquilo cumpra com propósitos que Ele tem para nós. Eu tenho certeza que você ouvindo isso aí agora, talvez está recordando de situações em que passou que simboliza isso. Às vezes, um pedido seu, oração, nunca foi respondido porque ele precisou endireitar as suas veredas para que aquele propósito que Ele tinha realmente para você, sua família, ou sua ala, ou o povo que você serve, sua comunidade, pudesse alcançar o objetivo maior do Pai Celestial. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o perdão, de que a gente pudesse trazer isso para a nossa vida também, para que essa história, que é linda e maravilhosa, se aplicasse a nós. Não fosse apenas um princípio a ser seguido, mas que tivesse uma aplicação. Eu lembro de uma história que o Elder Sorensen contou há muito tempo atrás, uma história da sua infância, um fato que ele viveu. O Elder Sorensen já é falecido, isso foi em 2013, e ele conta assim: cresci numa cidadezinha rural, onde a água era a vida da comunidade. Lembro-me das pessoas de nossa comunidade constantemente procurando, preocupando-se, orando por chuva, pelos direitos da irrigação e a água de modo em geral. Às vezes, meus filhos me censuram dizendo que nunca viram alguém tão preocupado com uma chuva como eu. Digo-lhes que isso deve ser verdade, porque eu cresci num lugar em que a chuva era mais do que uma preocupação, era uma questão de sobrevivência. E sob o estresse e a ansiedade causados por nosso clima, as pessoas nem sempre eram o melhor que podiam ser. Essa história tem um paralelo interessante, porque a fome que Canaã vai passar tem a ver com a água, né? Com a escassez dessa água para que o fruto crescesse, para que seus campos germinassem. Ocasionalmente, um vizinho brigava com outro porque um fazendeiro se excedia no tempo de utilização da vala de irrigação. Foi assim que começou uma rixa entre dois homens que moravam perto de nossa pastagem nas montanhas, a quem darei o nome de Chet e Walt. Ele deu um nome fictício. Esses dois vizinhos começaram a brigar por causa da água da vala de irrigação que compartilhavam. Foi algo bem inocente a princípio, mas ao longo do tempo, os homens deixaram que suas diferenças se transformassem em ressentimento, depois em brigas, chegando ao ponto de ameaçarem um ao outro. Certa manhã de verão, os dois homens sentiram que ficariam novamente sem água. Os dois foram à vala para ver o que tinha acontecido, e cada um deles imaginando que o outro tinha lhe roubado a água. Chegaram junto à comporta. Trocaram palavras iradas e começaram a brigar. Walter era um homem muito grande e forte. Já Chet era pequeno, magro e muito vivo. No calor da briga,
os homens usaram as pás que traziam como armas, e Walt acidentalmente acertou Chet no olho com a pá, deixando-o cego daquele olho. Meses e anos se passaram. Chet, porém, não conseguiu perdoar nem esquecer. O ódio que sentia por ter perdido o olho fervia dentro de si e foi ficando cada vez mais intenso. Certo dia, Chet foi até o estábulo, tirou a espingarda da parede, montou no cavalo e foi até a comporta da vala. Represou a vala, desviando a água da fazenda de Walt, sabendo que Walt logo apareceria para ver o que tinha acontecido. Ele faz uma armadilha para Walt. Chet então escondeu-se num arbusto e ficou esperando. Quando Walt apareceu, Chet matou com um tiro. Depois disso, montou o cavalo, voltou para casa, ligou para o xerife para informá-lo de que tinha matado Walt com um tiro. Meu pai foi convocado, disse o Elder Sorensen, para participar do júri que julgaria Chet por assassinato. Meu pai alegou estar desqualificado por ter sido amigo de longa data dos dois homens e de suas respectivas famílias. Chet foi julgado e considerado culpado de assassinato, sendo condenado à prisão perpétua. Depois de muitos anos, a esposa de Chet procurou meu pai e pediu-lhe que assumisse uma petição, ou melhor, assinasse uma petição ao governador, rogando clemência para seu marido, cuja saúde estava debilitada, após passar muitos anos na penitenciária do estado. Meu pai assinou a petição. E poucas noites depois, dois filhos adultos de Walt vieram até nossa casa. Estavam irados e perturbados. Disseram que meu pai, por ter assinado a petição, muitas outras pessoas também o fizeram. E pediram para que meu pai retirasse o seu nome da petição. E ele disse que não o faria. Achava que Chet estava doente e debilitado. Tinha sofrido por muitos anos na prisão e por causa daquele terrível crime passional. Ele queria que Chet tivesse um funeral decente e fosse enterrado ao lado de sua família. Os filhos de Walt ficaram muito zangados e disseram: se ele for libertado da prisão, vamos cuidar para que ele e sua família se deem mal. Chet acabou sendo liberado e foi-lhe permitido voltar para casa para morrer entre seus familiares. Felizmente, não houve mais nenhuma outra violência entre essas duas famílias. Meu pai frequentemente lamentava a tragédia que tinha acontecido entre Chet e Walt, aqueles dois vizinhos e amigos de sua infância, que se deixaram levar pela raiva e permitiram que ela destruísse a vida de ambos. Quão trágico foi permitir que a paixão do momento escapasse do controle, acabando por tirar a vida dos dois homens, simplesmente por não conseguirem perdoar um ao outro, por causa de um pouco de água de irrigação. Elder Sorensen, ele diz assim: isso não quer dizer que o perdão seja fácil. Quando alguém nos magoa ou fere um ente querido nosso, essa dor pode ser quase insuportável. Pode nos parecer que a dor ou a injustiça seja a coisa mais importante do mundo e que não temos escolha senão buscar a vingança. Mas Cristo, o Príncipe da Paz, nos ensina um caminho melhor. Talvez seja difícil perdoar alguém pelo mal que nos infligiu, mas se o fizermos, abriremos para nós mesmos um futuro melhor. Os males cometidos por outras pessoas deixarão de controlar a nossa vida. Quando perdoamos as pessoas, isso nos liberta para que escolhamos como viver nossa própria vida. O perdão significa que os problemas do passado não mais ditarão nosso destino e que podemos concentrar-nos no futuro com o amor de Deus em nosso coração. Eu quis trazer essa história porque ela envolve água, envolve também humilhação, envolve rejeição, indignação, tudo que José experimentou, mas que escolheu perdoar. E a escolha dele proporcionou que essa geração de seus irmãos e descendentes pudessem realmente cumprir com a promessa de Deus, de serem uma geração eleita, de serem tão grande quanto as estrelas do céu,
ou como a areia do mar. Continuando, nós vamos ver agora o capítulo 46 até o 50, sendo que o 46 e 47 vai tratar de Jacó chegando no Egito. Gostaria de falar um pouquinho sobre uma visão que Jacó tem quando é convidado a ir até o Egito. Quando José perdoa seus irmãos, se reconcilia com eles, ele vai até o faraó e pede permissão que seus irmãos e sua família venham morar no Egito com ele. E o faraó concede para José que eles pudessem habitar na terra de Gósen. Era uma terra próxima de Canaã. E era uma terra fértil. Eles sabiam que eles eram pastores. E nesse lugar era onde pastoreavam os rebanhos do faraó. Então ele diz, que eles então vão e habitem nessas terras. O faraó manda carros para buscar o pai de José e as crianças e mulheres, carruagens egípcias. Isso é uma coisa interessante, porque os iquisos, que é uma suspeita dos estudiosos, habitavam o Egito naquela região do norte, onde até Gósen fica. Lembrando que o Egito nessa época, se isso realmente é verdade, se os iquisos eram realmente no poder naquela época, eles dominaram a região norte do Egito, eles se dividiram em dois, outro faraó na região sul e outro no norte. Eu achei isso interessante porque talvez isso tenha muito a ver da consequência depois quando o povo de Israel vai morar no Egito. Mas o capítulo 46, versículo 3 e 4, gostaria de ver isso com vocês. Jacó vai ter uma visão do Senhor. E eu gostaria de passar isso porque isso faz todo sentido para a gente começar a estudar Êxodo e toda a história do povo de Israel no Egito. Diz o versículo 3 e 4, e disse, eu sou Deus. Isso em uma visão. Na verdade, até o versículo 2, ele diz assim, o Senhor chama Jacó, Jacó, e ele diz, eis-me aqui. E o Senhor diz, eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali eu farei a ti uma grande nação. Quando ele fala não tema em descer ao Egito, isso me lembra que na época do pai de Jacó, de Isaac, ele teve uma situação também de fome na terra, em que o Senhor o proíbe de ir para o Egito, naquela ocasião. Olha como o Senhor faz as coisas, sempre com o propósito dele. Para aquela época, Isaac não poderia ir ao Egito. Agora, Jacó tem a permissão de ir. Aí no versículo 3 ele fala assim, versículo 4, eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os seus olhos. Ou seja, José vai ver você morrer lá na terra do Egito. Ele vai vivenciar essa experiência. E ele vai ter essa oportunidade de ter seu filho de volta. Então, Jacó se convence e vai até o Egito. Conta as escrituras que desceu com Jacó de Berseba 70 almas nesse período. E depois os filhos de Jacó vão crescer tão grandemente no Egito que vai dar problema, isso vai ser um dos problemas que vão querer que eles saiam do Egito depois. Essas 70 almas vão se transformar em milhares de israelitas dentro do Egito. Aí, continuando ali no versículo 40, do capítulo 47, gostaria de montar um cenário aqui para a gente entender o que aconteceu. Vai falar principalmente de José organizando uma reforma econômica, a gente vai chamar isso, para nossa época faz muito sentido, na época de fome do Egito. José instrui o faraó a fazer reserva de grãos durante os 7 anos das vacas gordas. Ele monta um esquema, vamos dizer assim, até perfeito de como fazer isso. Naquela época, as pessoas no Egito já tinham seus próprios silos
nas suas fazendas, no seu lugar de morada, ou dentro de uma pequena aldeia, um silo que sustentava toda aquela aldeia, ou um silo que sustentava a família. Ele constrói dezenas de grandes silos que eram capazes de armazenar toneladas de grãos. Então ele fez toda uma hierarquia que começava dele até os chefes que iriam de silo em silo e aqueles que seriam os escribas dos silos, registrando a entrada dos grãos, e aqueles que armazenavam os grãos, e aqueles que distribuíam os grãos de um silo para outro, ou seja, ele montou uma linha de montagem, de armazenagem de grãos e também de situação de que o grão ficaria realmente conservado, que precisava ficar durante anos conservado. Falava-se dos grãos de trigo e de cevada, principalmente. E ele fez com que 20% do que eles plantavam naquela época, eles deveriam trazer para esses silos. Esse era o acordo. Então, até os primeiros 2 anos, salvo engano, os egípcios, para obter esses grãos, quando começaram a ter escassez de comida na terra, iam lá e trocavam por dinheiro uma porção exata para a sua família. Eles não poderiam guardar isso, não havia excedente, porque imagine que eles teriam 7 anos para serem sustentados e que a plantação não crescia, estava difícil de ter retorno das suas colheitas, então eles tinham que comer aquilo que já estava armazenado. Então cada família formavam filas enormes diante dos silos e compravam a porção exata de que precisavam para aquela semana, ou eu não sei exatamente, para aquele dia, semana, eu não sei. Agora eu não consigo precisar isso. Acontece que com o passar do tempo as pessoas ficaram sem dinheiro, porque deram todo o seu dinheiro em troca disso. Aí eles vão até José e dizem, olha, por favor, não deixe o seu povo morrer. Então, tome de nossos rebanhos. Eles negociam os seus rebanhos e levam os seus rebanhos para José. E José, então, toma todos os rebanhos do povo egito daquela região e leva para os rebanhos do faraó. Ou seja, o faraó começou a ganhar todo o dinheiro, todo o rebanho, através dessa negociação. Por último, quando eles não tinham mais nada de rebanho nem dinheiro, eles vendem suas terras para o faraó. E o Egito, então, fica senhor de todas as terras do Egito nas mãos de faraó. Eu penso que para o faraó isso deve ter sido incrível. Ele devia ter um olhar para José assim de admiração e consideração extremamente grande. Talvez isso até pareça assim, mas como que pode José ter feito isso? Que tipo de líder ele era? Mas a gente tem que colocar isso dentro de um contexto de fome e que era necessário até eles terem alguma coisa para negociar pelos grãos que eles guardaram, de todo o tempo, de todo o trabalho, de todas as pessoas que eles pagavam para trabalhar lá como ajudantes desse sistema todo de armazenamento de grãos, precisava de ter essa receita. Então José criou todo esse esquema durante todo esse tempo. E depois que passou esses 7 anos, ele perpetuou o imposto de 20% de tudo que eles ganhavam. Então depois que passou e a terra começou a render novamente, a colher os frutos, ele fez um sistema arrendatário para os egípcios. Então eles usavam a terra que era do faraó, ficavam com o restante que sobrava além dos 20% para eles investirem, comprar novos grãos e para o seu sustento e etc e tal, e pagavam só um imposto de 20% ao faraó. Isso se perpetuou e diz que isso é uma condição que até hoje o Egito usa como norma. No capítulo 47, conta que Jacó viveu por 17 anos no Egito. E ele já estava com 147 anos quando ele chama José. E diz assim no versículo 29. Chegando, pois, o tempo da morte de Israel, ele chamou seu filho José e disse-lhe: Se agora achei graça a teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa. Essa cerimônia de mão embaixo da coxa era uma cerimônia de promessa. Quando ele ia fazer uma promessa para o outro, esse simbolismo de pôr a mão debaixo da coxa.
Quando Abraão pede para que seu servo vá até a sua casa, sua parentela, buscar uma esposa para Isaac, ele faz essa, não vou dizer ordenança, mas esse simbolismo de mão embaixo da coxa. E ele pede assim, então, para José: usa comigo de benevolência e verdade, rogo-te que não me enterres no Egito. Então aqui, esse versículo eu quis trazer para a gente visualizar que vai ser o momento em que Jacó vai ser sepultado, vai morrer, e vai ser sepultado junto a seus pais, em Macpela, na caverna de Macpela, onde está Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Lia, a esposa de Jacó. Então Jacó também vai ser enterrado lá. E no 48, Jacó, antes de falecer, vai dar sua bênção paterna a cada um de seus filhos. É um capítulo muito bonito, e vai dar um desfecho para esse livro de Gênesis praticamente. Para cada um ele vai dar uma bênção. Mas antes que ele dê essa bênção para os seus filhos, José leva, no versículo 5, Efraim e Manassés para que Jacó conheça. Então, aqui no versículo 5 de 48, Jacó vai adotar Efraim e Manassés como se fossem seus filhos. Lembrando que quando José vai para o Egito, ele se casa com uma egípcia, a Asenate, e tem Manassés e Efraim de filhos. E para que eles façam parte do convênio, Jacó os adota. Então veja ali o versículo 5. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Jacó falando. Efraim e Manassés são meus, como Rúben e Simeão. E coloca assim. E dá uma bênção neles. Esse capítulo diz que ele abraça, coloca no colo as crianças, e então prepara para dar uma bênção neles, uma bênção patriarcal. Diz que José arruma cada um na mão correta da bênção. Manassés era o seu primogênito, então ele colocou na mão direita de Jacó, Manassés, e na mão esquerda, ao alcance da mão esquerda, Efraim. As escrituras dizem que nessa época Jacó estava já com problema de visão. Interessante que Isaac também teve problemas de visão. Isaac ficou cego por muitos anos. Se eu não me engano, por 60 anos, ou até mais. Ele morreu com 180 anos, por 80 anos Isaac ficou cego. E aqui Jacó também já tinha esse problema de visão. Aí, durante a bênção, Jacó troca as mãos, cruza as mãos e dá, querendo dar a bênção para Efraim como primogênito. José, sabendo que ele estava errando, diz: como é que é isso, meu pai? Não é assim, você está dando para a criança errada. Este, que é o primogênito, Manassés, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Aí, no versículo 19 do capítulo 48, mas seu pai se recusou e disse: eu sei, filho meu, também ele será um povo, e também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele, e sua semente será uma multidão de nações. E então ele abençoa Efraim com a bênção da primogenitura, que nós já conversamos o que isso significa, né? Efraim e Manassés serão 2 grandes povos, depois que Moisés tira-os do Egito e vão de volta a Canaã. Nós vamos ver isso. E então, no versículo 22, como parte da bênção de José, Jacó diz assim: e eu te dei um pedaço de terra a mais do que teus irmãos, e tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Nós vamos ver na tradução inspirada de Joseph de Gênesis 48, ele acrescenta
o que foi essa bênção que José recebeu de seu pai, quando diz uma terra a mais. Então, nos versículos 10 e 11, ele coloca assim: pois tu prevaleceste e a casa de teu pai inclinou-se diante de ti, assim como te fora mostrado, antes de seres vendido ao Egito pelas mãos de meus irmãos. Portanto, teus irmãos inclinar-se-ão diante de ti, de geração em geração, ao fruto de teus lombos para sempre. Pois eis que serás uma luz para o teu povo, para libertá-los dos dias de seu cativeiro, da escravidão, para levar-lhes a salvação, quando estiverem completamente curvados sob o pecado. Há mais uma promessa a mais que Jacó dá a José nessa ocasião da bênção que ele recebe. A Efraim e Manassés será dado a responsabilidade de trazer a salvação e levar o evangelho nos últimos dias para a segunda vinda do Salvador. Assim como Judá, a tribo de Judá, foi preparada para que dela nascesse o Salvador e que preparasse esse caminho, João, Jesus nascendo dentro da tribo de Judá, a Efraim e Manassés é dada a responsabilidade de preparar a segunda vinda do Salvador. Quando Jacó vem a falecer, os irmãos de José começam a ficar com medo, porque eu imagino que na mente deles, o que fazia José aceitá-los e trazê-los para morar no Egito era seu pai e Benjamim. Não tendo mais ele, né, Jacó, eles temeram por eles. Daí diz no versículo 20, versículo 19, e José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus para não vos perdoar? Ele estava dizendo. Versículo 20, vós intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como está nesse dia, para conservar a vida de um povo numeroso. E aí está o tema da nossa aula. Porém, Deus o intentou para o bem. Por mais que os irmãos tentaram fazer o mal, o Senhor usou aquele mal para o bem, para que o povo de Israel não perecesse, para conservar um povo numeroso. Versículo 22 diz que José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e José viveu 110 anos e veio a falecer no Egito. Assim como Jacó quis ter o seu corpo guardado na capela de Macpela, José pede que seus irmãos que prometa isso a ele também. Quando Jacó morre, eu esqueci desse detalhe, que é um detalhe interessante, José pede que ele seja embalsamado, como era o costume dos egípcios. Durante 40 dias, os egípcios prepararam esse corpo. E durante 70 dias choraram por Jacó. Terminado esse tempo de choro e luto dentro do Egito, imagine que isso já tinha se passado muitos anos que estava lá, né? Ele é levado para Canaã. Faraó dá esse consentimento. José e seus irmãos então vai sepultar lá Jacó. Diz as escrituras que eles ficam 7 dias chorando então com o povo que estava em Canaã, que conhecia Jacó. E José então pede que seus irmãos façam a promessa de que ele também seria sepultado lá. Ele diz assim: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José com a idade de 110 anos e o embalsamaram e puseram num caixão no Egito. A cena dos próximos capítulos, possivelmente José sendo transportado ou o que vai acontecer aos seus irmãos, vão se dar no livro de Êxodo, que é a nossa próxima aula. E eu espero vocês aqui novamente, para que a gente possa estudar junto as Escrituras. Até lá!